Vou chamar o Márcio para começar essa rodada, o Márcio Coimbra, cientista político, tem muita experiência, inclusive, no campo legislativo, participou de muitas legislaturas no Senado Federal, né, Márcio? Queria sua análise e reflexão à adoção da lei Magnitsky pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Há muitas informações que foram compartilhadas de ontem para hoje. Quais são os impactos para a vida do ministro e quais são as análises que nós devemos fazer em relação a esse sinal que foi emitido pelo governo dos Estados Unidos. Enfim, para abrir esse módulo, queria primeiro sua reflexão sobre essa medida que foi tomada pelo governo norte-americano contra um ministro da Suprema Corte Brasileira. Olha, Daniel, o posicionamento dos Estados Unidos ele é muito claro. Ele colocou o Alexandre de Moraes na mesma caixinha que estão torturadores russos, que estão violadores dos direitos humanos na China, em Myanmar, na Nicarágua, na Arábia Saudita. Ou seja, são pessoas que violam os direitos humanos. E para isso a gente precisa entender o que são direitos humanos. Porque a gente fala muito, mas muito poucas pessoas se atentam à real definição do que significa. Significa todo o direito que um cidadão tem de se defender de qualquer arbitrariedade do Estado. Portanto, quando nós vemos as atitudes do ministro Alexandre de Moraes, isso, na visão do governo americano, se encaixa perfeitamente no que os americanos entendem como violação dos direitos humanos. Não só exatamente pelo que vem acontecendo com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, mas com o julgamento das pessoas do 8 de janeiro, pequenos pais de família, pipoqueiros, pessoas que estavam lá no dia e que estão sendo julgadas de uma forma que não está sendo justa perante a democracia americana. Os americanos olham, não estão vendo duplo grau de jurisdição, ampla defesa, o acusador é aquele mesmo que julga, é aquele mesmo que é a vítima, ou seja, me parece um sistema que nada tem de um sistema justo democrático e que leva os Estados Unidos, então, claro, que aí tem o objetivo político também a sancionar Alexandre de Moraes. Agora, me parece que do outro lado, nós podemos ver uma união do sistema político em torno de Alexandre de Moraes, tanto da Câmara quanto do Senado, nesse primeiro momento, e do governo federal, colocando a questão da soberania do Brasil acima do que foi acusado o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, não deixa de ser também uma vergonha para o Brasil carregar essa acusação, essa sanção diante de um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque mostra que o Brasil, sendo uma democracia, a sua democracia ela apresenta sinais de estar arranhada de alguma forma diante da comunidade internacional. Então eu acho que diante disso o Congresso deveria refletir, mas o espírito de corpo dentro do Congresso Nacional me parece mais forte nesse momento, especialmente enquanto a gente tem ainda esta composição de Congresso Nacional até o final dessa legislatura. Então, me parece que os impactos serão pessoais ao Alexandre de Moraes, com muito pouca reverberação no sistema político brasileiro nesse momento, mas criando, subindo mais um degrau nessa escala de tensão entre os dois países. Me parece que não foi a última sanção, outras virão e talvez possam incluir até outros nomes do ministro do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, no dia de hoje, na programação da Jovem Pan, nós trouxemos uma informação de bastidor que indica o convite feito pelo presidente da República aos demais ministros da Suprema Corte, um jantar, uma reunião para tratarem de questões que envolvem essa sanção imposta ao ministro Alexandre de Moraes e, segundo as informações, o presidente teria a ideia de mostrar força, mostrar unidade e defender esse discurso de defesa da soberania nacional. Enfim, e aí
Isso é possível conectar ao que disse o Márcio